Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Que alegria. Que alegria. Que alegria. Que alegria. Eu amo vocês antes de conhecer vocês. Pastora Aurilene, sua casa, de verdade, nós amamos vocês antes de conhecê-los. Eu vi a pastora Aurilene aí, sua família, a família de Cristo, e estou me sentindo daqui. Apesar de estar com a boca seca, a mão suando, a barriga gelada, é sempre assim. Mas, fora esse nervosismo que é comum, todas as vezes que a gente vai pregar, né, pastora? A gente não acostuma nunca. Mas eu estou me sentindo em casa de verdade. Que bom aqui estar. E eu estava assistindo com o bispo Maurício nos cultos aqui. Eu digo, vala-me, meu Deus. Quando o culto, aqui eu vi que o pessoal fala que o culto virou. Lá na Bahia a gente diz, o pau está quebrando. Eu digo, e agora? Eu digo, Senhor, não deixa eu jogar um balde de água fria na igreja, que o povo lá vive no fogo. E eu estou com o coração cheio de expectativas para essa manhã. Obrigado, é uma alegria. Dá para ver a excelência, a sinceridade, o prazer, a alegria com que vocês servem a Deus. Eu estou aqui, eu sou baiano, eu moro no Morro de São Paulo. Tem alguém aqui que já foi lá? Tem um ali, tem mais alguém? Se tivesse os pés no sovaco assim, eu ver sua mão mais fácil. Tem mais alguém ali? Uma maravilha, né não? Não dá vontade de ficar lá, né? Moro na Bahia. Eu sou nascido numa casa onde não havia influências religiosas de nenhuma vertente. Ninguém falava de igreja, ninguém falava de Jesus. Com 3 anos de idade, eu pedi para a mãe providenciar para mim Bíblia e roupa de crente que eu queria pregar. E ela sempre conta a história e fala assim, eu não sei de onde foi que ele tirou isso. Aí eu falo assim, mãe, lê a Bíblia. Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre eu te conheci. Antes que saísse da madre eu te santifiquei, as nações te dei por profeta. Aí me converti muito cedo, casei um dia desse. Fui lá na Paraíba buscar a irmã Ellen. Se ela estivesse no Japão, eu ia lá também. Minha mulher é muito crente, mais crente do que eu. Pastora, deu confusão, viu? A profecia que a senhora mandou liberar. Ela falou assim, profetiza. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga, como você está magra, profetiza. Aí eu falei, como você está magra? Ela, só porque a pastora mandou profetizar, você está profetizando? Você quer dizer o que com essa profecia? Está repreendido toda a confusão em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus capítulo de número 9. Glorificar a Deus pela vida do pastor Eri, que nos acompanha. Obrigado pela carona, servo de Deus. A Bíblia diz que quem recebe um profeta com um copo de água fria, recebe galardão de um profeta. Imagine quem queima a gasolina, né, para levar o profeta. O galardão deve ficar maior. Muito obrigado. Mateus capítulo 9, quem localizou, diga amém. Versículo de número 18. O Espírito de Deus nos deu uma direção para essa manhã e eu quero ser fiel a Ele. Porque quando o pregador vai por uma direção que Deus não apontou, ele passa vergonha. E já basta a barriga gelada, a mão suando e a boca seca, né? Passar vergonha não. Isso aí é. Mateus capítulo 9, versículo 18. Eu vou ler a versão revista e corrigida. Diz-nos assim a palavra de Deus. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou.
E imediatamente. Perceba que a palavra aqui não é gradativamente, é imediatamente. Algumas vezes Deus age gradativamente. A exemplo do cego de Betsaida, em Marcos capítulo 8, que ele colocou a mão no cego 2 vezes, para que o cego voltasse a ver. Então aquela cura foi gradativa. Só que nessa manhã, a unção que sobre nós repousa não é para promover coisas de modo gradativo. O texto diz, e imediatamente. Tem coisas que já foram solucionadas enquanto esse culto está acontecendo e você ainda não tem conhecimento, mas vai testemunhar. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Eu gostaria que você liberasse uma palavra profética sobre a sua realidade, em face do milagre que você precisa. Diga comigo, o meu milagre vai virar notícia. Breno tem base bíblica, versículo 26, para fecharmos a leitura. E espalhou-se aquela notícia por toda a Mogi das Cruzes. Glorifique a Deus, glorifique a Deus. Daqui a pouco eu te dou sinal para tu vir comigo. Obrigado, desculpa. Minha gente, essa história é contada pelo evangelista Mateus aqui no capítulo 9. Ou essas histórias, a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue, a ressurreição da filha de Jairo, ela é contada por Mateus aqui no capítulo 9, ela é contada por Marcos no capítulo 5, e ela é contada por Lucas no capítulo 8. Você vai ver nas narrativas algumas diferenças. Por exemplo, Mateus, o texto que eu escolhi para a gente refletir, vai dizer que quando Jairo sai de casa para procurar Jesus, a menina já tinha morrido. Só que tanto Marcos no capítulo 5 quanto Lucas no capítulo 8 vão dizer que na verdade, quando Jairo saiu de casa para procurar Jesus, a menina não tinha morrido, ela estava à beira da morte. A beira da morte é quando a pessoa está mais para lá do que para cá, mas ainda está cá. Então, por que, Breno, que existem essas diferenças? Porque Mateus diz, morreu, já morreu. E tanto Marcos quanto Lucas diz, está quase morrendo. É natural isso, gente. Não quer dizer que tem ninguém mentindo. Não quer dizer que há motivos para duvidar dessa história. Não, é porque isso é natural. Toda situação que ela é presenciada por mais de uma pessoa, a mesma situação vai ser contada de formas diferentes. Porque cada um vai contar o que viu de acordo com o seu ponto de vista, com a sua própria perspectiva. Se eu e a pastora Aurilene presenciarmos a mesma situação, eu vou contar de um jeito, ela vai contar de outro. Quem está mentindo? Ninguém. Cada qual tem a sua atenção atraída para detalhes diferentes. E por vezes acontece de eu resumir a história, e a pastora Aurilene querer contar a história toda. Parece aqui que Mateus vai fazer isso, em vez de ficar dizendo, estava quase morrendo, ele diz, morreu, e enquanto os outros evangelistas são mais detalhistas. Mas o fato é que nada mexe na veracidade e nada abre margem para que a gente tenha dúvida acerca do que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu, independente das discrepâncias, singelas discrepâncias na narrativa. Mas vamos lá. A Bíblia fala sobre um chefe. Mateus não dá nome para ele, tanto Marcos quanto Lucas dão nome para ele. Trata-se de Jairo. Jairo era chefe de sinagoga. O que era um chefe de sinagoga? Algumas pessoas, quando pensam na figura do chefe da sinagoga, concebem a ideia de uma figura equivalente ao pastor que preside uma congregação. E era isso também, mas ia além.
Na época, quando os tribunais da época ficavam superlotados de questões, o chefe de sinagoga era convocado a se assentar sobre uma cadeira do judiciário e bater martelo acerca de questões da lei. Então, pode-se dizer, para que você entenda a envergadura de Jairo, a relevância dele, o lugar dele na sociedade, pode-se dizer que ele ocupava uma cadeira no Supremo Tribunal Federal de sua época. E assim, juiz não recebe mal, juiz recebe bem, e o salário dele é merecido, não é fácil chegar lá, então ele recebe bem, a altura de onde ele está, a altura do peso da sua responsabilidade. Então, é muito fácil a gente chegar à seguinte conclusão: o plano de saúde de Jairo e da sua família é o melhor da época. Eles vivem bem, eles vestem bem. E você vai perceber que existe uma organização extrema na vida de Jairo, no que diz respeito a estar preparado para tudo. Porque você vai perceber posteriormente que assim como o plano de saúde estava em dia, o plano funerário também estava em dia. Porque você vai ver que quando a menina morre, o corpo nem esfriou, mas o velório já começou. Sinal que o lugarzinho no Vale da Saudade já estava pago, todo mês era pago. Então você percebe isso aqui. Jairo é alguém proeminente, Jairo é alguém bem sucedido, Jairo é alguém de fama, Jairo é alguém de posses, Jairo é alguém relevante na sociedade. E um juiz, alguém que ocupa a posição equivalente a uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, naturalmente não trabalha sozinho. Tem gente que com ele trabalha. E além das pessoas que recebem para com ele trabalhar, tem as pessoas que não recebem nada, mas estão perto para servir. Onde ele chega, ele é privilegiado no trato. Jairo chegou, uma autoridade chegou, um juiz chegou, o chefe da sinagoga chegou. Ele não passa despercebido em lugar nenhum. Então, ele tem os seus privilégios. Tem. Só que dentro da casa desse homem vai acontecer algo que os privilégios dele não vão dar conta de solucionar. A filha dele adoece. E a princípio, problema nenhum. O plano de saúde da família está em dia e é o melhor que tem, dentro das limitações de toda a tecnologia medicinal da época. Mas o plano de saúde está em dia. Então, quando sua filha adoece, zero problema. Vamos nos melhores médicos. A gente tem acesso aos melhores medicamentos, aos melhores tratamentos. Só que ele recorre aos meios convencionais e os meios convencionais não dão conta de estabilizar a saúde da sua menina. E ela vai piorando. O quadro dela vai agravando, até que constata-se, essa menina vai morrer. Não há mais o que fazer, a não ser esperar ela morrer. Os médicos fizeram o que lhe cabia e o que lhes cabia não foi suficiente para resolver a situação. Só que a essa altura, imagina o desespero de Jairo, da sua esposa, imagina o desespero. Só que a essa altura, a fama de Cristo corria por toda a terra. O homem que tem poder sobre as doenças, o homem que tem poder sobre os demônios e que tem poder até sobre a morte. Então, diante do risco de perder a sua filha tão precocemente, ele sai correndo para procurar Jesus. Só que como é que ele vai fazer para saber onde é que Cristo está? Se na época ninguém postava história com localização. Mas era simples, ainda assim era simples. Porque os textos bíblicos revelam que Jesus, no exercício do seu ministério, no lugar onde Jesus estava, para lá afluíam as multidões. E não era meia dúzia de pessoas que chamava de multidão, não tem sentido figurado, é literal. Era multidão mesmo. Em João capítulo 6, por exemplo, na ocasião da primeira multiplicação de pães e peixes, a Bíblia vai falar sobre uma multidão que cerca Jesus de 5.000 homens. Isso porque não colocaram na contabilidade as mulheres nem as crianças. Se entra todo mundo na contabilidade, prepara aí para uma multidão de 10, 15, 20 mil pessoas ou para além disso. E não é difícil descobrir onde é que tem 20 mil pessoas aglomeradas. Jairo localiza uma multidão. Certamente Jesus está lá no meio.
ele rompe a multidão. Ele chega diante de Jesus, segundo o relato de Marcos. Ele se joga no pé de Jesus, se prostra, adora. Tem que saber pedir, né? Ele não chega pedindo. Ele chega, ele se prostra, ele adora e depois ele vai pedir. Ele manifesta-se como intercessor da sua casa. Como aqui nessa manhã tem um monte de gente que vem interceder pela sua casa. Senhor, segundo o relato do evangelista Marcos, a minha filha está à beira da morte. Mas se o Senhor for lá em casa e tocar nela, ela viverá. Jairo acabou de chegar no pé de Jesus, mas ele não chega com superficialidade, embora tenha acabado de chegar. Ele chegou agora, mas se aproxima com muita profundidade. Ele está dizendo: eu tenho o melhor plano de saúde que existe. E o melhor plano de saúde que existe não deu jeito. Gastei o que podia. E a minha condição financeira não deu jeito de solucionar o problema. Mas eu sei que aquilo que o melhor plano de saúde não fez, eu sei que o que tanto dinheiro gasto não foi capaz de promover um toque. Um toque da tua mão é capaz de resolver. Jairo disse: se o senhor for lá em casa e tocar, está resolvido. Jesus gosta do que ouve, recebe o seu clamor, e agora ele ajusta a rota para a casa de Jairo. Jesus diz: tá bom, vamos lá. Só que eu preciso que você entenda, Jairo está com pressa, porque a sua filha está correndo risco de morrer. Eu nunca entendi a expressão risco de vida. Fulano está com risco de vida. Eu digo, isso é um risco bom. Eu nunca entendi. Risco de vida? Que risco é esse? O risco aqui é de morte. Ele está com pressa. Só que Jesus está no meio de uma multidão. Eu não sei, aliás, eu tenho certeza que nem todo mundo que está aqui nasceu num berço evangélico, ou como eu, se converteu com 3 anos de idade. Tem gente aqui que sabe o que é uns arrastapé, uns ralabucho, uns carnaval. Tem gente que sabe o que é uns baile funk no meio de uma multidão. E se deslocar no meio de uma multidão é complicado, irmão. Ninguém tem condição de sair correndo no meio de uma multidão. Você não caminha na velocidade que quer, você caminha na velocidade que a multidão permite. E eu costumo dizer que para transitar no meio de uma multidão, para conseguir se mover, se deslocar no meio de uma multidão, você tem que ser um pouquinho mais educado até. Porque só na base do licença, você não anda. Tem que pegar no ombro de alguém, dar uma puxadinha, desculpe. Tem que dar com o cotovelo assim, com licença. É assim que se desloca. E você vai caminhando no ritmo que dá. Vai andando como é possível. Para piorar a situação, ou para deixar ainda mais lento aquilo que naturalmente é lento, a multidão aqui concentra-se em torno de Cristo. Ele é a celebridade do meio da multidão. Jairo não é a única pessoa querendo falar com ele, querendo colocar uma demanda diante dele, querendo um milagre promovido pelas mãos dele, querendo a atenção dele. Não, todo mundo que está ali está querendo ter contato com Cristo. Uns porque precisam de milagres para si, outros porque precisam de milagres para os seus familiares. Tem gente com diferentes expectativas no meio daquela multidão, mas Jesus é o centro da multidão. Então, perceba, pensa, entra comigo na história. Jesus está caminhando agora para a casa de Jairo, mas Jairo está com pressa porque a filha corre o risco de morrer. Não pense que Jairo, diante da resposta positiva de Cristo, dizendo eu vou em sua casa, não pense que Jairo cruza os braços e fica esperando Jesus chegar lá.
é um pai que está com medo da sua filha morrer. Jesus disse: eu vou. Jairo disse: pronto. Ele assume a frente de Cristo. E alguém vem dizendo: Jesus, socorra o meu filho. Jairo disse: volta outra hora, que a minha filha também está precisando de socorro. Eu cheguei primeiro que a senhora. E Jesus está lá em casa agora. Alguém se aproxima: Jesus, 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 Jairo. Jesus, 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 nada. Agora é minha hora. Sai da frente. Eu imagino o Jairo dando até umas carteiradas. Quem não sair da frente vai ser preso por desacato. E Jesus caminhando como dá, porque ele está sendo apertado e comprimido pela multidão. Essa multidão formou-se em torno dele. Ele é o centro da multidão. Quem se aproxima, Jairo afasta. Quem diz que precisa falar com Cristo, Jairo diz: agora não, é minha vez, é minha hora, minha filha vai morrer, caiam fora da frente. Pensa um pouquinho aqui comigo. Os discípulos de Cristo estavam com ele. E a Bíblia vai falar em algum momento especificamente os evangelistas sobre Pedro, Tiago e João. Mas pensa, os discípulos de Jesus também vão para a casa de Jairo junto com Jesus. Por exemplo, Pedro era pescador. E Jairo quem é? O ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu te pergunto, que dia, de forma natural, um pescador ia entrar na casa de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Porque não é de hoje, ou você acha que isso é moderno, é atual, que os ricos moram numa banda da cidade, enquanto os pobres moram na outra. Nunca na galáxia, que de forma natural, do nada, um pescador ia parar dentro da casa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí eu me lembro de um dia desses ter ido pregar, e aí depois a gente foi jantar, eu tentando fingir costume, porque o pessoal arrumou tanto luxo que eu fiquei desconcertado. Aí quem me recebeu no evento começou a me apresentar algumas pessoas. Esse aqui é um dos maiores empresários no ramo imobiliário. Esse aqui é um dos maiores na arquitetura. Esse aqui é secretário de não sei quem no governo. Esse aqui tem um dos maiores escritórios de advocacia. Eu digo: fala-me, meu pai, só eu que não estudei. Eu estou fazendo o que aqui? Aí Jesus falou comigo: Pedro, só entrou na casa do ministro do Supremo Tribunal Federal, não pelas suas credenciais, mas porque caminhava. Tem lugares que você vai entrar só porque você caminha com Cristo. Está indo agora os discípulos, e pensa comigo, os discípulos vendo a angústia, vendo a agonia, vendo a aflição de Jairo, tentam auxiliá-lo, abrindo caminho no meio da multidão para viabilizar uma marcha mais rápida por parte de Cristo até a casa de Jairo, para que a sua filhinha fosse socorrida. E vai Jairo se esforçando para Jesus andar um pouquinho mais rápido, embora esteja no meio de uma multidão. E o povo apertando Jesus, querendo falar com Jesus, aquele alvoroço. Do nada, no meio de toda a agonia, angústia e esforço de Jairo, Jesus parou. Quando Jesus para, eu fico imaginando a cara de Jairo, nervoso, olhando para Jesus que parou, indignado por dentro e tentando manter a compostura por fora, porque ele é reverente. Afinal de contas, quando ele chegou diante de Cristo, chegou reconhecendo o seu senhorio, o seu poder, se prostrou e adorou. Então por dentro ele fica indignado, mas por fora ele tenta manter o decoro. Jesus para, Jairo dá uma olhadinha para Jesus, arregala os olhos, ele quer dar uma alterada, mas dá uma segurada e diz: Jesus, pelo amor do Senhor mesmo, o Senhor está parado. Se tiver como, ao invés do Senhor estar parado, o Senhor volta a andar. A menina vai morrer. Não é brincadeira não. Jesus parado estava, parado continuou. Aí Jesus solta essa aqui no meio da multidão. Alguém me tocou. Jairo fica sem entender, acha um pouco sem nexo. Isso é conjectura minha, mas faz todo sentido e não fere a exegese textual. Como é? Alguém me tocou. É sério? Tá bom, tocou, tá tocado. Embora.
Alguns dos discípulos não aguentam ver a agonia, a angústia, a aflição de Jairo, e Jesus parado, dizendo: alguém me tocou. Alguns dos discípulos dizem: Senhor, pelo amor do teu pai, a multidão te aperta e te comprime. O cara está angustiado, o Senhor vai meter essa para cima dele. Alguém me tocou? Jesus me tocou, porque eu senti. Eu não estou falando de me apertar e de me comprimir. Estou falando de um toque diferente. Alguém me tocou porque eu senti quando de mim saiu poder. Hoje você está dando aleluia, porque você não era Jairo. Jairo diz: tá bom, tocou, o poder não já foi? Embora. Marcos vai dizer que Jesus fica procurando quem foi que tinha ali tocado. E tá, Jairo, embora. A menina vai morrer. Jesus, tá segurada, Jairo. Lá vai Jesus procurar quem tocou, porque ele desejava que quem nele tocou se manifestasse. Aqui aparece a mulher do fluxo de sangue. A sua condição de saúde, segundo a constituição da época, segundo a lei mosaica, fazia dela uma pessoa impura. Tudo que ela tocasse ficava impuro. Onde ela se sentasse ficava impuro. Quem ela tocasse ficava impuro. Quem nela tocasse ficava impuro. E por conta disso, ela vivia obrigatoriamente, isso era imposto pela lei, uma condição de exclusão. Ela não estava no meio da sua família há 12 anos. Ela estava longe do convívio social há 12 anos. E eu imagino algumas brechas na vida dessa mulher para algumas doenças psicossomáticas, porque é compreensível que alguém que não possa tocar em ninguém, que não possa ser tocada por 12 anos, alguém que é considerada imunda por 12 anos, normal que uma pessoa dessa passe a sofrer com ansiedade, passe a sofrer com depressão. Isso é compreensível. Mas embora isso seja compreensível, eu particularmente não gosto quando alguém fala sobre essa mulher e trata ela como frágil, e trata ela como fraca, e trata ela como... Não gosto, porque ela pode ter uma aparente fragilidade, mas ela também manifesta uma evidente resiliência. Por quê? Porque a gente precisa de muito menos para chutar o balde. A gente precisa de muito menos para desistir. Tem gente que tenta uma, tenta duas, tenta 3 vezes alguma coisa, não dando certo, desiste. Essa mulher está há 12 anos tentando ficar bem, e ela nunca desistiu. Inclusive, essa geração precisa aprender algo poderoso com ela, porque o evangelista Marcos, na sua narrativa, vai dizer que tudo quanto essa mulher tinha, ela gastou com os médicos a fim de ficar bem, mas não ficou bem. Antes ela ia a pior. Se o texto sagrado diz que ela gastou tudo, quer dizer que agora ela não tem mais nada. Nós estamos vivendo uma geração que, no afã de acumular, no afã de comprar, no afã de construir patrimônio, está perdendo a saúde para construir um patrimônio. Essa mulher está disposta a abrir mão do patrimônio para recuperar sua saúde. Deus está liberando uma palavra para alguém aqui nessa manhã. Tome cuidado com o materialismo. Tome cuidado com esse ativismo exagerado. Tome cuidado no desespero por encontrar estabilidade, no desespero por encontrar segurança. Você não perder sua saúde, você não perder a sua paz, você não perder o crescimento dos seus filhos, você não perder o seu casamento. Deus está nos convocando para um tempo em que a gente entenda uma coisa: estabilidade não é uma condição financeira privilegiada. Estabilidade também não está na mudança de geografia que você tanto deseja. Tem gente querendo dinheiro, tem gente querendo ir para um país onde os juros sejam menores e os ganhos sejam mais consideráveis. Tem gente tem crente que você senta para conversar com ele e não sai outra coisa a não ser sobre criptomoeda, a não ser sobre taxa Selic, a não ser sobre tesouro direto, a não ser sobre investimento. Não sabe falar outra coisa. Se você transita no mundo espiritual, para ele
ele não compreende muito bem o que você está falando. Uma mente materialista, um desespero por ter segurança com base naquilo que juntou na conta ou nos investimentos que conseguiu fazer por aí. Mas deixa eu te falar, se dinheiro fosse garantia de estabilidade, se visibilidade, se fama fosse garantia de visibilidade, se tornar referência em algo fosse garantia de estabilidade, uma das maiores cantoras que o mundo já viu, de sucesso, multimilionária, a norte-americana Whitney Houston, se dinheiro se tornasse referência, se ser bem sucedido fosse estabilidade, ela não teria morrido da forma trágica como morreu, dentro de uma banheira, misturando antidepressivos com cachaça. Gente, estabilidade não está numa mudança de geografia, e estabilidade também não está em acúmulo de capital. Na verdade, a estabilidade que o homem procura do lado de fora, ele só é capaz de possuir verdadeiramente do lado de dentro, porque estabilidade é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus. Aí eu tenho um dito: dinheiro compra casa, mas só quem dá lá é Deus. Dinheiro paga por plano de saúde, mas no fim das contas, a última palavra é de Deus. Quem dá saúde é Ele. Dinheiro compra cama, e compra cama cara. Eu tinha uma figura muito grande. Jesus começou a me deixar mais bonitinho, graças a Deus. A figura era grande. Eu fui para a igreja por muito tempo com uma camisa que eu tinha comprado no bazar, 5 conto. E eu achava maravilhosa. Era uma camisa laranja com listra branca. Todo domingo eu ia para a igreja com aquela camisa. No domingo que eu saí sem aquela camisa, depois de muito tempo, eu ouvi ela dizendo: oi, vai para onde? É domingo. O tempo passou, Jesus foi fazendo umas coisas maravilhosas, e eu comecei a me achar arrumadinho, organizado, aprumado, me sentindo bem, usando um perfume que não falava bom dia, falava bonjour, francês, me sentindo bem. Digo: ô Jesus, obrigado, a figura está diminuindo. Fui pregar num lugar, fui recepcionado por uma família no aeroporto. Ô irmão, Deus me levou naquele lugar para me abater. Quando eu cheguei perto daquela família, o pessoal era rico, mas não era rico normal não, porque tem o rico que é um pobre que ficou rico. O ranço da pobreza só sai lá para a 4ª, 5ª geração. É verdade. Agora tem um pessoal que não sabe o que é pobreza. Passa um ônibus e ele fala: como é o nome desse negócio que pobre anda? Tem gente que não... Meu iPhone descarregou, vou comprar outro. Tem gente que qualquer quantia não lhe é nada. E a família foi me receber no aeroporto. Você olhava para a testa do cara, estava escrito Bitcoin. Você olhava para a testa dos filhos do casal, estava escrito assim, euro, dólar. Você olhava para a cara da mulher, estava escrito Dior, Gucci, Louis Vuitton. Quando eu me aproximei daquele pessoal, um pessoal me recebeu muito bem, mas o contraste apareceu na hora. Deu para ver o tanto que eles tinham e o tanto que me faltava. Eu digo: fala-me, meu pai. Aí eu entro no carro, porque eu moro no Morro de São Paulo. Quando eu vou pegar voo, você vai cansar só de ouvir. Quando eu vou pegar voo, primeiro eu pego um ônibus, depois eu subo o morro arrastando minha mala. Depois eu entro numa lancha, desço da lancha, subo no ônibus, desço do ônibus, entro em outra lancha, pego um Uber para ir para o aeroporto. Aí no aeroporto eu pego o voo. Quando chega, às vezes no outro estado que eu vou pregar, ainda tem 2, 3 horas de estrada para chegar no destino. E aí o que é que acontece? Eu estava cansado de ar-condicionado, não aguentava mais o ar-condicionado. Eles foram me receber no aeroporto. Aquele carro, eu não sei o nome, que fosse um Uno, eu sabia, que fosse um Palio, eu sabia, mas um carro daquele ali eu nunca vi. Me receberam, colocaram a mala no porta-mala e eu entro no carro, sento no fundo. E aí, quando eu sento no fundo do carro, eu quero ar puro,
tento abaixar o vidro não desce, e eu por dentro, se amostrando desse jeito, o vidro do carro aqui no fundo não abaixa, só pensei, brincadeira. Aí eu falei, ô irmão, pessoal, pois não, eu digo, sua janela aqui está quebrada, hein? Não está abaixando não, ó. Aí eu, irmão, desculpe. Eu, não, está desculpado, passa na oficina. Não, é que o carro é blindado. Aí eu, o que tem a ver? E ele explica, quando o carro é blindado, as janelas do fundo não abaixam. Eu digo, por quê? Porque as crianças podem acabar abaixando o vidro e aí não é mais blindado. Aí eu, vá, me desculpe. Não, tudo bem. Chego na casa daquele pessoal, muito bem recebido. Eu olho aquela granduria toda e digo, não é possível. Eu não sou de entrar na casa dos outros e ficar reparando nada, mas ali não tinha como não reparar. Eu digo, Senhor, até um dia desse eu tinha dito, não precisa enricar, mas agora eu retiro o que eu disse. Se o Senhor quiser, o teu filho está pronto, deixa eu mostrar para o Senhor que o dinheiro não vai me corromper. Me dê uma chance. E o pessoal, aquela alegria, uma recepção extraordinária. De repente eles dizem, Breno, a gente está muito feliz. A gente comprou uma cama para a suíte das visitas. E você vai inaugurar a cama. A gente está feliz. Vamos lá ver a cama. Aí eu sou pobre, né? Mas eu sei o que é uma cama. Um evento para poder ver uma cama. Eu durmo na cama. Mas não, vamos ver. Bora. Quando abre a porta da suíte, eu digo, vala-me, meu Deus. Tinha Alexa assim no teto, sabe? Você pode falar, Alexa, tocar louvores da harpa. Tocando louvores da harpa. Um negócio. Aí a cama tinha um tamanho que se eu compro uma cama daquela, tem que quebrar tudo na minha casa para poder a cama entrar. Eles pegam uma tomada. Digo, não, colchão com tomada para mim é demais. Puxo a tomada do colchão e liga na energia. Pega um controle e aperta. Quando aperta, a cama começa. Eu disse, não. Não, é brincadeira. Eles, aí começaram a apertar. Aí a vibração da cama ia mudando. Eles diziam, isso aqui é bom para a coluna. Isso aqui é bom para a circulação. Aqui é bom para a lombar. Eu estou, vala-me, meu Deus do céu. Breno, você vai descansar maravilhosamente bem. Eu digo, vou. Alguém disse, essa cama é maravilhosa. Aí alguém falou, também, 19 mil. Eu regalei o olho. O quê? 19 mil. Eu digo, parabéns pela aquisição. Agora vão, todo mundo desculpando a ignorância. Tire da tomada. Tire. Breno, não entendi. Tire, puxa senhor. Tire da tomada. Não vou dormir nisso não. Me desculpe minha ignorância, mas quando a ignorância da gente não fere ninguém, não bula na nossa ignorância. Eles disseram, como assim? Eu digo, eu cresci no círculo de oração. Oração o tempo inteiro. E as irmãs do círculo de oração, as veinhas, falam carinhosamente da minha igreja, diziam, Breno, Deus vai te levantar na terra e vai te usar, mas vigia, o diabo vai querer lhe matar. Vai se levantar com fúria contra a sua vida. Eu digo, eu estou viajando, estou pregando, Jesus está salvando. Teve um culto que a gente pregou no interior da Bahia, que tinha uma criança que era muda. Nunca tinha falado papai, nunca tinha falado mamãe. Ela era muda 2 vezes. Primeiro, porque era autista não verbal. E mesmo que não fosse autista não verbal, não ia falar. Porque tinha um problema nas cordas vocais que impediam a fala. Aí, enquanto a gente estava pregando e convocando a igreja para debaixo do poder da palavra orar, o menino levantou a mão e fez expressãozinha de adoração. O povo achou bonitinho, alguém pegou o celular e começou a filmar. Aí a galera endoidou, porque o menino com 4 anos de idade nunca tinha dito papai, nunca tinha dito mamãe. No meio do culto, a criança começa, aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não mudou. Ele ainda faz, Ele ainda faz. Aí eu testemunhando,
Jesus está fazendo um bocado de coisa bonita, não por causa de mim, por causa dele mesmo. Mas o cão está doido para me matar, e eu não vou dar um vacilo desse não, meu irmão. O pessoal que vacila, eu digo, o cão querendo me matar, aí eu vou deitar numa cama que está ligada na energia. Daqui a pouco eu estou aí sacudindo, vocês estão dizendo, o servo de Deus está relaxando, e o pacote indo para a glória, morrendo eletrocutado. Não vou não, eu durmo muito bem numa cama que não treme. Aí fica a reflexão, dinheiro compra colchão de 19 mil, mas se você soubesse o que tem de gente deitando em cama que custa muitos mil, vários milhares, mas quando deita e tenta descansar não consegue, porque a perturbação não lhe deixa, a opressão não lhe deixa, os demônios não lhe deixam, a corrupção não lhe deixa, a consciência pesada não lhe deixa descansar. Em contrapartida, o salmista disse, eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. O que é que ele está dizendo? Ele está falando que dinheiro compra cama, compra colchão, mas quem dá sono, quem faz o homem descansar é Deus. Então ela vai procurar estabilidade não no que possui, mas no Cristo que ela ouviu falar que está passando. Não perca a saúde para construir patrimônio. Se preciso for, passe a ter menos lucro, mas a ter mais vida. Ela tocou em Jesus e ela não queria ser vista, ela não queria ser assistida, ela não queria a oportunidade. Mas Jesus nunca vai fazer uma coisa na sua vida e deixar você embora sem dar testemunho. Por muito tempo você falou da sua dor. Você acha que quando Deus te cura, Ele não te dará uma oportunidade para não mais falar sobre a dor que sente, mas sobre a cura que Ele promoveu sobre você? Jesus coloca essa mulher no centro da multidão e começa a conversar com ela. Marcos vai dizer que ela contou para Jesus toda a verdade. Eu quero pedir às irmãs aqui da casa de Deus, às mulheres, não se irem contra a minha vida. Mas o texto diz, ela contou para Jesus toda a verdade. São 12 anos de sofrimento. Quando uma mulher decide contar uma história toda, olha, a irmã reconheceu, deu glória. Quando ela decide contar uma história toda, demora. E tá Jairo. Você já tinha esquecido de Jairo, fala a verdade. Jairo também estava se sentindo esquecido. Jesus ouvindo a mulher e o Jairo no cutuque. Jesus, a menina vai morrer. Embora. Conte, filha, conte. Porque essa mulher não precisava de cura só na carne. Ela precisava de cura também na alma. E falar é terapêutico. Sabe quanto tempo que essa mulher não conversa de verdade com alguém? Jesus disse, me conta. Fala que eu te escuto, conta comigo. E ela vai conversando. E tá Jairo, fala-me, meu Deus. Quem é? Jairo era novo convertido. Eu não me assustaria se a gente tivesse alguma evidência de que Jairo começou a xingar aquela mulher. Não em voz alta, sussurrando, que Jesus estava ali. Talvez ele tenha xingado a mãe, o pai, a geração toda dela. Porque era a vez dele. E ninguém gosta de ser passado para trás. Quem gosta? Eu já vi em alguma fila na casa lotérica o pessoal quase saindo no murro, só porque alguém chegou. A fila estava grande. Aí a pessoa que chegou por último percebeu que tinha alguém lá na frente que ela conhecia. Aí ela achou que não ia dar confusão logo na Bahia, passar por todo mundo na fila. Ô fulano, paga aqui essa conta para mim. Minha irmã. Alguém gritou, se tu pegar para pagar, eu te tiro pelo cabelo da filha e te jogo lá no final. Ninguém gosta de ser passado para trás, ninguém é besta. E na cabeça de Jairo ele chegou primeiro, então a vez é dele. A mulher chegou depois e foi atendida primeiro. Na cabeça de Jairo ela furou fila. Isso é injusto.
Não tente aplicar dentro da estrutura sistêmica do reino o funcionamento do mundo como você conhece, porque nada do que a gente vê aqui se aplica lá. O mundo espiritual, o reino de Deus, funciona na contramão de toda estrutura sistêmica que nós estamos habituados. Por exemplo, na estrutura, no sistema que a gente está habituado, quem quiser ganhar é só não perder. No reino de Deus é o contrário. Quem quiser ganhar primeiro precisará manifestar disposição para perder. Na estrutura sistêmica na qual nós estamos habituados, quem quiser ser o maior é só ganhar muito dinheiro, virar referência no que faz, conquistar visibilidade, é só chegar num lugar de notoriedade, é só morar na área mais nobre da cidade em que vive, é só ter dinheiro para entrar nos restaurantes mais caros, sentar e ser servido. Você é o maior. No reino de Deus, quem é o maior não é o que senta para ser servido. No reino de Deus, quem deseja ser maior precisará manifestar disposição para servir a todos. No reino de Deus, isso é extraordinário. Na estrutura que nós conhecemos, quem quiser viver é só não morrer. No reino de Deus, quem quiser viver primeiro vai precisar morrer. Morrer para o mundo, morrer para as suas vontades, morrer para o seu ego, morrer para a sua vaidade, morrer para as suas próprias ideologias, morrer para as suas convicções pessoais. É assim que é. Até sobre fila, Jesus falou. A fila que a gente conhece funciona em ordem crescente. É de quem chegou primeiro para quem chegou por último. É assim quando você vai usar o caixa eletrônico. É assim quando você vai para atendimento no banco. É assim quando você vai fazer suas compras no mercado. Agora Jesus falou: eu vos digo que muitos últimos virão a ser os primeiros. Se numa fila o último é atendido primeiro, é porque essa fila não andou, essa fila virou. Jesus deixou muito claro: a fila de Deus não anda, ela. Agora vem cá, Jairo tem privilégio, Jairo é honrado, Jairo é agoniado. Ele tem assessoria. O problema da boa assessoria é que deixa as pessoas mal acostumadas. Pergunte para alguém que é bem assessorado como é que ele fica no dia que a assessoria não funciona como tem que funcionar, de forma eficaz, de forma efetiva. A pessoa fica perturbada, porque a boa assessoria deixa a gente mal acostumado. Jairo está acostumado a ser servido com prioridade. Jairo está acostumado a ser assessorado. Por que é que Jesus pega Jairo, que chegou primeiro, e deixa para ser atendido depois, e pega a mulher do fluxo de sangue que chegou depois e atende primeiro? Jesus sabe tratar de cada um conforme a necessidade de cada qual. Jairo não sabe esperar. Jairo desaprendeu a esperar porque ficou mal acostumado pelo privilégio da sua posição, pelo privilégio que a sua cadeira lhe dá, pelo privilégio que o lugar que ele ocupa lhe dá. Ele ficou mal acostumado. Enquanto ele desaprendeu a esperar, tem uma mulher que é paciente. Ela está aguardando há 12 anos. Ela está aguardando há 12 anos. Então, quando Jesus pega Jairo, que chegou primeiro, e deixa ele para atender depois, e pega a mulher que chegou depois e atende primeiro, ele está mexendo em ambos. Ele está honrando o tempo de espera dela que soube esperar e está quebrando ele, que desaprendeu. Jesus está, ele sabe tratar de cada um conforme a necessidade de cada qual. E por mais que você não goste, ele vai te quebrar aonde é necessário. O que é que Jairo quer? Jairo quer que Jesus resolva o problema da filha dele. Só que antes de Jesus mexer no que ele quer, Jesus vai mexer no que ele não quer. Você acha o quê? Que Jesus só vai fazer o milagre que você pediu? Ele fará. Ele vai mexer onde você quer. Mas antes, ele vai abolir um bocado de coisa que você... Ele vai. A mulher conversa. Quando ela conclui, Jesus diz: filha. Jesus diz. Isso é profundo, porque Mateus chama ela de mulher do fluxo de sangue, Marcos chama ela de mulher do fluxo de sangue, Lucas chama ela de mulher do fluxo de sangue, a gente chama ela de mulher
do fluxo de sangue. Ninguém se preocupou de descobrir o nome dela, para colocar o nome dela na história. Chamaram ela pelo mal que ela carregava, pelo flagelo que lhe assolava. Mas ela nem morreu de fluxo de sangue, e até hoje a gente chama ela de mulher do fluxo de sangue. Mateus chama assim, Marcos chama assim, Lucas chama assim, eu só sei chamar assim, você só sabe chamar assim. Mas tem um que nunca chamou ela pelo mal que ela carregava. É porque as pessoas são taxativas, elas gostam de te chamar pelo teu problema, elas gostam de te chamar pela página manchada da tua história, elas gostam de te chamar pelo teu divórcio, elas gostam de te chamar pela tua traição, elas gostam de te chamar pelos flagelos que lhe assolam. Mas Cristo, quando se reporta a você, não te chama por apelido, não te chama por página manchada, nem te chama pelo mal que te assola. Quando Cristo reporta-se a você, Ele assume sobre sua vida a paternidade. Deus trouxe alguém aqui essa manhã para dizer: não importa do que eles estão te chamando, eu te chamo de filho. Não importa o que eles dizem acerca da sua identidade, eu te chamo de filha. Eu te chamo. Essa mulher é extraordinária, porque o pior abandono que existe não é quando a mãe abandona, o pai abandona, o marido abandona, não. O pior abandono que existe, e esse é quase irrecuperável, é quando você abandona você mesmo. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: não se abandone. As pessoas resumem de forma equivocada a lei. Dizem: Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos. Não foi nada de 2, 3. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti. Então a ordem é essa, se você analisar o texto direitinho. Jesus disse: ame a Deus acima de tudo, até de você mesmo. Mas os outros você não ama acima de você mesmo. Os outros você ama na mesma medida em que você se ama. Amarás o Senhor teu Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, mas ao teu próximo você amará como a ti mesmo. Amor próprio. Primeiro amor a Deus, depois amor próprio, depois amor ao próximo. Porque eu não posso dar a ninguém aquilo que eu não possuo. Eu gosto de pegar voo, porque todas as vezes eu ouço Deus falando comigo através das instruções que a tripulação passa para nós. A mulher lá, ou o homem, sempre diz o seguinte: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio descerão sobre as suas poltronas. Aí eles dizem assim: coloque primeiro a sua, depois ajude quem está do seu lado. Eles estão dizendo: não ajude ninguém? Não, eles estão dizendo: primeiro se ajude, depois ajude quem está do seu lado. Isso tem a ver com egoísmo? Não. É que se a pressurização da aeronave falhar, vai faltar oxigênio. E como é que você vai ajudar os outros a respirar se você... A questão é essa. E isso aqui não é autoajuda, que está no lugar disso. Isso aqui é ajuda do alto. Você precisa parar de querer salvar todo mundo enquanto você já desistiu de salvar-se. Você precisa parar de acreditar em Deus na vida de todo mundo enquanto você perdeu a fé para crer em Deus na sua própria vida. Nessa noite ou nessa manhã, Deus me manda dizer para alguém aqui: te ajeita, te arruma, te respeita, te apruma e volte a colocar em execução o amor próprio. Não deixa um só aplaudir não, que a pessoa fica sem graça. Quando não bater palma, todo mundo bate junto. Caminhando para a conclusão, 12 anos de não desistência, a despeito de todo investimento sem retorno, valeu a pena. Eu não sei há quanto tempo você luta, mas eu tenho uma notícia para lhe dar, a mesma que a mulher do fluxo de sangue ouviu: Jesus está passando aqui. Jesus cura ela no corpo, cura ela na identidade quando chama de filha, e aí ele volta a caminhar para a casa de Jairo. Segundo o relato de Marcos,
Quando Jesus volta a caminhar para a casa de Jairo com ele, alguém vem correndo da casa de Jairo e diz a ele: não incomode mais o mestre, a sua filha não está mais doente não, morreu. Nessa hora o evangelista Marcos vai dizer que Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. E não temas, crê somente significa literalmente, creia sozinho. Jairo, creia sozinho. Ninguém acredita, acredite sozinho. Ninguém bota fé, sustente a sua fé sozinho. Crer somente tem conotação de creia sozinho. Não importa quem não crê. Deus não terceiriza a fé para executar o que deseja sobre a sua vida. Deus não está contando com a fé de toda a sua família. Deus está contando com a sua fé. Deus não está contando com a credibilidade de todo mundo que lhe cerca. Ele está contando com a sua credibilidade a respeito da palavra que Ele liberou sobre o seu futuro. Não temas, creia sozinho. 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 Não precisa a fé do mundo todo, basta a sua. Não precisa a fé da faculdade toda, basta a sua. Não precisa a fé da empresa toda, basta a sua. Não precisa a fé do seu bairro todo, basta a sua. Creia sozinho, sustenta a tua fé. É madacala sobre a rebaraia. Alguém vem correndo da casa de Jairo e diz: não incomode mais o mestre, ela morreu. Jesus diz: não temas, crê somente. O que Jesus está dizendo para Jairo é: o que determina o final dessa história não é o que eles estão trazendo de lá para cá. O que determina o fim dessa história é o que você veio buscar e o que você está levando daqui para lá. Eu vou repetir, porque talvez alguém não tenha se atentado para a profundidade dessa palavra. Eu estou profetizando. Levante as tuas mãos para receber esta palavra. Não considere o que eles estão falando, porque o que determina o fim da história não é o que eles estão trazendo de lá para cá. O que determina o fim da história é o que você veio buscar e o que você está levando daqui para lá. Na volta, Jesus vai com você. Na volta, Jesus vai com você. Jesus está voltando com você. Quando Jesus chega na casa de Jairo, ele para na porta. Ele para na porta. Jesus parou de novo. Tudo que Jairo quer é que Jesus não pare, que Jesus corra, porque o seu caso é urgente. É caso de vida ou morte. Mas ainda que a gente queira que Jesus caminhe ininterruptamente, o Senhor é Ele, e Ele vai parar quantas vezes for necessárias. Por que Jesus para? Porque não gosta do que vê. O texto que nós lemos em Mateus capítulo 9 diz, versículo 23: e Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, ele viu os instrumentistas e o povo em... O texto não revela, mas o contexto histórico-cultural vai dizer para nós que no meio desses instrumentistas e do povo em alvoroço, haviam profissionais do pranto, profissionais do luto, mulheres que eram chamadas de carpideiras. Elas eram chamadas de carpideiras. Completa para mim. 1, 2, 3. Elas eram chamadas de carpideiras. As carpideiras eram mulheres que eram contratadas para chorar nos velórios das pessoas. Elas eram pagas para chorar. Estranho, não? Quem é que paga alguém para chorar no enterro? Quem é que paga alguém para chorar no velório? Acredite, por anos e anos e anos, essa profissão era comum. E se tinham as profissionais do pranto, era porque tinha gente que pagava.
para elas chorarem. Me ouça, eu estou concluindo. Quando Jesus chega na porta da casa de Jairo, ele veio no meio dos instrumentistas e o povo em alvoroço suas carpideiras. Mulheres que eram pagas para chorar. Essas mulheres não choram porque amam quem morreu, porque estão condoídas, porque estão consternadas, porque tem algum tipo de consideração pela família lutada. Não, elas estão chorando por causa do que vão receber. É um choro respaldado no interesse. Se você não tivesse dinheiro para pagar as carpideiras, você que chorasse a morte do seu defunto sozinho ou sozinha, elas só iam chorar se pagasse. É um choro comprado, é um choro fingido, logo é um choro falso. Quem gosta de falsidade aqui, diga amém. Quem gosta de falsidade aqui, diga amém. Até quem é falso não levanta a mão para dizer amém. É mentira? Não. Porque quem é falso não é só falso, também é sonso, também é um pouco cínico, também é um pouco dissimulado. A pregação não é para as pessoas que são falsas. A pregação é para as pessoas que financiam a falsidade. Porque as carpideiras só choram se receberem. E se tem carpideira na casa de Jairo, é porque ele está pagando para elas chorarem. Então tem falsidade lá dentro? Tem. Mas quem está pagando? Quem está financiando? É ele. Então tem gente que paga para assistir o teatro. Eu quero liberar uma palavra para a gente encerrar. Quem colocou as carpideiras para dentro foi Jairo. Mas leia o texto e me diga quem foi que colocou para fora. Quem colocou para dentro foi Jairo. Ele está pagando para elas estarem lá dentro. Mas tem gente que você está disposto a pagar para permanecer. Mas Jesus vai apontar a porta da rua como serventia da casa. Hoje aqui, debaixo dessa chuva, inicia-se um tempo de limpeza pela palavra de Deus. Vai ter gente que vai sumir, viu? Vai ter gente que te procura com frequência, vai te procurar com menos frequência até que não procure mais. Tem gente que conversa com você todo dia, vai conversar menos até que não converse mais. Oh, meu irmão, só que eu preciso te dizer, lembre-se que hoje, pelo peso da palavra, Deus inicia um tempo de limpeza sobre a nossa história. Quando sumirem, não vem bancar a abandonada, não vem bancar o esquecido, não vem bancar o decepcionado, a decepcionada. Lembre-se que Cristo nesta data, 28 de janeiro, Ele nos disse que iniciaria um tempo de limpeza. Agora eu preciso te falar, Jairo não fez nada para esse povo sair. Você não vai mover uma palha, você não vai falar nada a ninguém, você não vai postar em direta, você não vai gastar energia desnecessariamente, você não vai se meter em bate-boca, em discussão, você não vai fazer nada. O que foi que limpou a casa de Jairo? Foi ele decidir fazer? Não, foi só convidar Jesus, foi só chamar Jesus. Não tente manter do lado de dentro aqueles a quem Cristo apontará a porta da rua como serventia da casa. Por quê? Porque Deus não negocia governo com ninguém. Aonde Ele chega, o governo é dele. E o versículo de número 25 vai revelar que Jesus só entrou depois que o povo saiu. Levante-se para fazermos uma oração. Sim, Breno, depois que o povo sai, entra Jesus na casa de Jairo, levando Pedro, Tiago e João. O que é isso? Ele tira os falsos e coloca gente boa.
Gente verdadeira dentro da casa de Jairo. Pedro não é fácil, Pedro é explosivo, mas é verdadeiro. Não estou lhe dizendo que Deus providenciará relacionamentos perfeitos, mas vai providenciar relacionamentos verdadeiros para você. Entra na casa de Jairo, Pedro, Tiago e João com Jesus. Nessa época, Judas já caminhava com Cristo. Eu te pergunto, por que Jesus não levou Judas para dentro da casa de Jairo? Vai que some alguma coisa na casa do juiz. Jesus entrou, foi onde a menina estava, pegou na sua mão e disse: Talita cumi. Menina, a ti te digo, levanta-te. Na hora, o defunto ressuscitou. Jairo não pediu uma ressurreição, Jairo pediu uma cura. Jairo não pediu uma ressurreição, ele pediu uma cura. Completa para mim. Jairo não pediu uma ressurreição, ele pediu uma. Só que a carta aos Efésios 3:20 vai dizer que ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Eu estou me movendo no profético ao final dessa mensagem. Eu preciso liberar uma palavra para algumas pessoas aqui que tem um sentimento de frustração dentro do seu coração com relação a orações que tem feito há tempo e Deus não tem respondido. Breno, eu estou orando faz tempo e Deus não responde. Eu tenho colocado a minha expectativa diante do Senhor, mas eu estou vendo as minhas expectativas se frustrarem, porque nada do que eu pedi acontece, nada do que eu tenho desejado que Ele viabilize e tenho manifestado esse desejo em oração, nada Ele viabiliza. Ele parece não ter uma resposta positiva para o que eu pedi. E se eu disser para você que a sua oração está pequena demais para o tamanho daquilo que Ele decidiu fazer, é por isso que Ele não está fazendo como você está pedindo. Marta e Maria disseram: vem curar o Lázaro que está doente. Jesus disse: eu quero fazer algo maior. Eu quero fazer algo maior. Que milagre é maior? Um doente que levanta-se do leito da sua enfermidade, ou um defunto de 4 dias em avançado estado de putrefação, que é chamado para fora. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus não lhe respondeu dentro da sua expectativa, porque o que você queria era menor do que aquilo que Ele queria fazer. Ele é poderoso para fazer mais, e Ele fará infinitamente mais. A menina ressuscitou, e nem foi isso que Jairo pediu. Teve gente aqui que falou: Deus, um carro usado, Deus vai te dar um 0. Tem gente aqui doida por um Jeep Compass, mas na oração está pedindo outra coisa, porque sabe que não tem condição de comprar um Compass. Deus diz: não peça outra coisa. Ele é poderoso para fazer. A gente vai orar. Essa é a força da igreja. Palavra e oração, palavra e oração, palavra e oração. A gente vai orar debaixo dessa direção. Breno Paquete mandou eu ficar em pé para você acordar. Por que é que tanto Mateus quanto Marcos quanto Lucas contam as histórias da ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher do fluxo de sangue juntas? Percebeu que ninguém separou as histórias para contar? As histórias são contadas sempre juntas. A ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher do fluxo de sangue. Não pode separar essas histórias, porque elas se complementam. Existe algo em comum entre essas duas histórias, e é isso que vai respaldar nossa oração nessa manhã. O que é que tem em comum entre as duas histórias? Há quantos anos a mulher do fluxo de sangue sofria? Coloca na tela para mim Marcos capítulo 5, versículo 42. Marcos capítulo 5, versículo 42. Qual que era a idade da filha de Jairo quando morreu e foi ressuscitada? E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Então a gente tem 12 duas vezes. 12 de sofrimento da mulher do fluxo de sangue, e 12 anos de idade da filha de Jairo. Quando a mulher começou a sofrer, a filha de Jairo nasceu. Tem 12 duas vezes. Eu não ia pregar isso não, mas aquela criança que subiu aqui como testemunho, a mãe falou: ele nasceu de 6 meses. E a pastora teve o cuidado de falar assim:
Ele nasceu de 6 meses e foi trazido para ser apresentado aos 6 meses. Ele diga 12. Eu sou desses crentes doidos que fico procurando a voz de Deus nos detalhes. Ele diga, eu estou entendendo. Esse menino é evidência do poder de Deus. E o mesmo poder que lhe restaurou e lhe deu vida é o poder que vai liberar uma onda de milagres aqui agora. Breno, por que tem 12 duas vezes? O 12 na Bíblia tem uma mensagem. Eu não recomendo ninguém a trafegar pelo campo da numerologia, porque é arriscado. Mas o 12 na Bíblia é um número que tem significado. Jacó teve 12 filhos e Israel foi dividido em 12 tribos. Teve uma vez que Deus abriu o Jordão sob a liderança de Josué, para que os filhos de Israel atravessassem com os pés a seco. Nessa travessia, Josué vai ordenar que os chefes das tribos de Israel, cada um, pegue uma pedra do meio do rio, para edificar com essas pedras do meio do rio um memorial a Deus diante do Jordão. Se é para cada líder pegar uma pedra, são 12 líderes, logo são 12 pedras. Edifica-se um memorial a Deus diante do Jordão, contendo 12 pedras. O profeta Elias, no alto do Monte Carmelo, em desafio contra os profetas de Baal e de Azerá, o Deus que responder com fogo, esse de fato é Deus. Antes dele preparar o sacrifício, antes dele clamar pelo fogo, a Bíblia diz que o profeta Elias edifica um altar contendo 12 pedras. Houve um momento na história em que Jerusalém foi invadida, os seus muros foram derribados e as suas portas foram queimadas a fogo. Em 52 dias, Neemias, junto com o povo, levanta de novo os muros de Jerusalém e assenta em torno dele 12 portas. Isso é o Antigo Testamento. No Novo Testamento, você vai ver em Lucas capítulo 1 ou capítulo 2, que é a primeira vez que Jesus abriu a boca para pregar. Ele tinha 12 anos de idade, que foi na ocasião em que Maria e José esqueceram-se dele na festa do templo. Ele tinha 12 anos de idade. A Bíblia diz que Maria e José deram falta dele voltando para casa e voltaram para o templo para procurar Jesus. Quando chegaram no templo, os doutores da lei estavam de queixo caído com a sabedoria de Jesus. Perceba, quando Jesus era criança, quando Jesus tinha 12 anos, quando Jesus era pequeno, os doutores da lei ficaram admirados com a sua sabedoria. Mas quando Jesus cresceu, queriam matá-lo, justamente por causa da sua autoridade, da sua sabedoria. Fique atento a isso. Enquanto você estiver pequeno, vão te admirar, mas quando você crescer, vão tentar lhe matar. É normal, fizeram isso com Cristo. Mas eis que não dormitará aquele que te guarda, não dormitará, não toscanejará o guarda de Israel. Jesus prega a primeira vez com 12 anos de idade. Jesus vai dar início ao seu ministério aos 30 anos, e não vai começar sozinho. Ele monta a sua comitiva. Diga para mim, quantos discípulos Jesus chamou? 12. Na ocasião da primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus mandou os discípulos recolher o que sobrou, depois que todo mundo comeu e encheu a barriga. E a Bíblia diz que foram levantados cheios 12 cestos contendo pedaços de pão e de peixe. Você vai lá para o livro do Apocalipse e vai ver João na revelação das últimas coisas, falando muitas vezes sobre o 12. 12 anjos, 12 portas, 12 pedras, até sobre o tamanho da cidade que ele diz ter visto. Ele vai dizer que a cidade mede 12 mil estádios. Breno, o que é que o 12 quer dizer? Todas as vezes que você vê um 12 na Bíblia, o 12 tem uma mensagem. O 12 nos fala sobre o governo de Deus. Toda vez que você vê 12 na Bíblia, 12, a Bíblia está dizendo: o governo é de Deus. O governo é de Deus. Você disse amém como quem não compreende a profundidade do que eu estou lhe dizendo. O governo é de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Foi Ele quem afirmou sobre os mares e afundou sobre os rios. Minha gente, o governo é de Deus. Oi, presta atenção aqui, ó. O 12 da mulher do fluxo de sangue é Jesus dizendo: o governo não é da doença, o governo é meu. Os 12 anos de sofrimento da mulher do fluxo de sangue é Jesus dizendo: o governo não é do mal que te assola, o governo é meu. E os 12 anos de idade da filha de Jairo é Jesus dizendo: o governo também não é da morte, é meu. Quem foi que estabeleceu as horas do dia? Quem, pois, foi que estabeleceu as horas da noite?
Porventura não foi o nosso Deus que determinou que o dia teriam 12 horas e a noite também teriam 12 horas, fechando assim um ciclo de 24 horas para um dia? Ele está dizendo: o governo é meu. Feche os olhos e levante as suas mãos. Feche os olhos e levante as suas mãos. As mentiras do diabo estão caindo por terra. As maldições estão caindo por terra. As doenças estão caindo por terra. A opressão está caindo por terra. O governo é dele. Você está liberado para orar. Comece a orar. Comece a orar. Declare que o governo lá na sua casa não é dos vícios. Declare que o governo lá na sua casa não é da pornografia. Comece a orar. Não, eu conclamo, eu convoco a igreja a abrir a boca. Debaixo dessa convicção, os reinos da terra se abalam. Os reinos da terra entram em crise. Mas as crises que desestabilizam os governos da terra não abalam o trono de Jesus, não comprometem a sua governabilidade. Abra a boca e comece a orar. Qual é o milagre que você precisa? Comece a orar. Comece a orar, comece a orar. Aonde houver manifestação de fé, haverá agora a liberação da unção que despedaça o jugo. Abra a boca, suba ao nível do clamor. O céu está aberto sobre as nossas cabeças. Deus está passando em revista no nosso meio. Quem precisa de cura, comece a declarar: o governo não é da doença. Seja curado agora, no sangue, nos ossos, nas veias, nas artérias, nos músculos, nos rins, nos pulmões, no útero, no coração, no cérebro, nos bulbos capilares. Todo espírito de morte que te cerca e cerca a tua família, Jesus se apresenta como grande, se apresenta como forte, se apresenta dizendo: perdeu Satanás, o governo é meu. Assim diz o Senhor: o governo é meu, o governo é meu. Por favor, mova-se debaixo dessa palavra. Comece a orar. Se você sabe mais ou menos a direção da sua casa, estende as tuas mãos para lá e comece a proclamar: o governo não é da doença, o governo não é do pecado, o governo não é dos demônios. Abra a boca, abra a sua boca. Assim diz o Senhor: clama a mim e eu lhe responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Tem nuvens de demônios que estão sendo dissipadas agora. Deus está colocando a depressão por terra agora. Você não vai tomar tarja vermelha nem tarja preta a vida toda. O governo é dele, o governo é dele, o governo é dele, o governo é dele. Libera a palavra, libera a palavra. Suba ao nível da sua voz. Não faça uma oração introspectiva. Abra a boca, Deus quer te ouvir. Libera a palavra, profetiza, profetiza. Essa é a geração daqueles que buscam. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Aquele a quem pertence o governo, aquele que é forte nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Aquele a quem pertence o governo, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Rei da Glória está passando. O Rei da Glória está curando. O Rei da Glória está libertando. O Rei da Glória está quebrando cadeias. O Rei da Glória está quebrando amarras, correntes, grilhões. O Rei da Glória está fazendo demônios baterem em retirada. Agora as enfermidades, quer no corpo, quer na
o governo decreta uma palavra de vitória, 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 vitória sobre a morte, vitória sobre as doenças, vitória sobre as maldições, vitória, 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 em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, em nome do Espírito Santo, em nome do Espírito Santo, em nome do Espírito Santo.